Seja bem-vindo, doutor. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer muito grande estar aqui, viu, Vera? Gente, que coisa boa. Olha só, a coisa boa, a visita do doutor. O nosso assunto não é nada bom, não, mas a gente tem que falar sobre ele. Aliás, a gente tem que ficar muito atento. Tentativas de sequestros de crianças, a gente sabe que acontecem, não só aqui em Santa Catarina, como em todo o Brasil. Você certamente já recebeu alguma notícia sobre o assunto, já viu alguma informação, já viu algum alerta, noticiário, por quê? Mesmo segundo o delegado apresentando que sejam poucos casos, quando existe, ele traz barulho, porque a situação realmente é severa. Quais os cuidados que nós devemos ter para falar sobre o assunto? A gente recebe aqui no estúdio o nosso amigo, advogado, ele que é delegado, na verdade, Dr. Ângelo Moreno Sintra Fragelli, delegado e coordenador do Centro de Apoio à Atividade de Polícia Judiciária da Polícia Civil aqui, do estado de Santa Catarina. E é um prazer recebê-lo. Muito obrigado novamente aí pelo convite. Volto a dizer que a Polícia Civil está sempre à disposição aí dos programas de televisão. Quanto mais informações a população tiver, melhor é o trabalho da Polícia Civil em conjunto com a população, que ajuda bastante. Ajuda bastante? Ajuda bastante. Então, na verdade, principalmente nesses casos aí, que envolve casos relacionados à violência contra a mulher, à violência contra a criança, eventual sequestro, que é a temática que está sendo abordada aqui, a participação popular é muito grande. É muito grande e muito efetiva, né? Por isso que a Polícia Civil tem todos os canais abertos sempre. Inclusive, nós temos números de telefone aí, WhatsApp, Disque Denúncia, sempre abertos aí à população. E vários dos crimes que eventualmente são solucionados contam efetivamente com a participação da população, tá? Mas como vínhamos falando aqui sobre essa temática do sequestro, obviamente que a gente não pode descurar da ideia de que na América do Sul há uma grande incidência, né, de sequestro infantil, justamente por tráfico de criança. Isso é uma realidade. Real. Isso é uma realidade, tá? Só que, muito embora seja uma realidade na América do Sul, e no mundo como um todo, né, há dados estatísticos que demonstram isso, em Santa Catarina, graças a Deus, em Santa Catarina nós não temos uma incidência, Vera, tão grande assim, né? Então, esse clamor público deve-se mais ao fato de que, mesmo esses casos pontuais que lidam com criança, isso conduz a todo esse clamor público, né? Então, por exemplo, se nós temos um caso isolado, digamos assim, em Balneário Camboriú, um caso isolado em Florianópolis, ou seja, são casos pontuais que nem geram efetivamente estatística, por assim dizer, mas é uma criança. Então gera aquele clamor público muito grande. Que assim, a conversa é assim, vem cá que eu vou te dar um pirulito ali, ó, tá ali no ladinho, algo semelhante, então? Exatamente. Esses dias eu vi mais uma dica que eu dou para quem pode ter acesso a esse tipo de tecnologia em locais de grande fluxo de criança. Eu tenho filhos. Sim, eu tenho filhos e utilizo esse mecanismo quando eu vou para lugares com grande fluxo de pessoas. Nós temos hoje rastreadores. Nós temos rastreadores que você coloca no colar da criança, você coloca um dispositivo no próprio celular, no relógio da criança. Então, em tempo real, você sabe exatamente onde ela está. A tecnologia então, já é óbvio que sabemos que nem todo mundo tem, não tem acesso a esse tipo de tecnologia. Mas fica aí a dica a quem pode ter acesso a esse tipo de dispositivo. É salutar, é importante. Qualquer tipo de equipamento que você tenha, fora a própria orientação, é muito importante. Bom, gente, então fica aí a dica, lembrando que falar com a criança, está sempre observando. Não se tira o olho de criança em lugares públicos também. Na maioria das vezes é isso, a tentativa, normalmente. Exatamente. É em lugares públicos. Porque né? você bem citou, as quadrilhas existem, infelizmente existem quadrilhas especializadas, felizmente com pouca atuação em Santa Catarina. Felizmente com pouca atuação em Santa Catarina, essa é a verdade, graças a Deus. Mas existem. Então, como existem, a atenção tem que ser sempre redobrada. Muito bem. Tá? Nas escolas também é um ponto, então, de alerta. Saída de escola. Saída de escola. Então, pai e mãe tem que ter combinado com a escola, tem que ser muito certo essa questão da segurança. Muito firme com a escola a questão de não entregar a criança para pessoas que não são autorizadas. Isso tem que ser muito sério com a escola. Certo. Tá, e seriam os dois pontos importantes. Normalmente, na rua, tá, aquela brincadeira, normalmente em condomínio e tal, acaba sendo mais difícil, né? Ou ainda existe também? Não, aí é mais difícil, né? O outro ponto que eu queria destacar, que até conversamos aqui um momento anterior, é aquela questão de muitas conversas em grupo de WhatsApp, né? Muitos alertas falsos em relação a possível sequestro de crianças, etc. Isso causa um alarde muito grande na população.
Então, seria bom que as pessoas tentassem minimamente averiguar aquelas informações antes de repassar essas informações que causam muito clamor público, né? Sim. Passamos ainda hoje, tive em contato com a delegada Juliana, que é a titular aqui da Delegacia da Mulher, que lida diretamente com esses casos, e ela me disse o seguinte, que muito embora esse ano ainda tenhamos aí algumas informações circulando no WhatsApp, nós não tivemos nenhum caso oficial registrado na Delegacia de Polícia sobre isso. Entende? Então, oficialmente, nenhum caso registrado. Então, mas ou seja, a conversação, a falação, a gente... Exatamente. Aí fica toda a população naquele clamor público, achando que está tendo uma quadrilha de sequestradores agindo em Florianópolis, vamos colocar assim, exemplo. E na verdade isso não está acontecendo na realidade. Então, é muito complicado esse temor aí que se causa com essa divulgação de notícias falsas. Então, gente, ter cuidado, sim. Mas não ficar acreditando sempre alardeando qualquer tipo de informação. Não é bem por aí. Graças a Deus, como você falou, nós estamos numa região ainda bastante segura. Ainda bastante segura. Nesse quesito. Uhum. E o importante é a gente saber que também tem as condições policiais. Agora, a gente tem que manter essa criança, a gente tem que manter esse adolescente sabendo o endereço, sabendo o nome, tendo alguma coisa de telefone, tendo alguma coisa no corpo. Também diz que é muito bom isso, né? Uma corrente, uma pulseira, algo que identifique, né? Exatamente. Algo que identifique. Ensinar a buscar o policial. Sim, ensinar a buscar o policial, ensinar a buscar o guarda-vidas se estiver na praia, é muito importante. É muito importante. A Polícia Civil teve uma atuação assim no verão do ano passado, que foi a distribuição de pulseirinhas. Eu lembro disso. Distribuição de pulseirinhas, onde o pai colocava ali na pulseirinha o nome, o telefone, porque muitas dessas crianças têm 2 anos, têm a idade, 3 anos, e aí o pai se perde naquela multidão de gente. Muitas vezes o pai e a mãe talvez vão ali tomar uma bebida alcoólica, alguma coisa, olha para lá, a criança sai para lá. Vira para um lado, foi. E a criança foi. E aí? Aí essa criança tá lá no meio de um monte de gente e não tem como, não sabe nem como é que é o nome do pai, não sabe nem falar. E pelo menos se ele tá com uma pulseirinha ali, com o número de telefone, a pessoa responsável já liga pro pai, já liga pra mãe. Então isso ajuda demais. É um outro ponto também bem importante. Então, apesar da gente estar levantando hoje essa questão do sequestro, que foi alguns comentários que a gente teve realmente 2, 3 pontuais no estado esse ano, é verdade, a gente pôde observar, mas para ter as informações com o nosso delegado da Polícia Civil, lembrando que eles que fazem toda essa questão investigativa, a gente vê um pouquinho da nossa participação. Mas isso, então, entra em todos os contextos. E gente, piscou o olho, criança é rapidinho. Então, a gente tem que ficar muito ligado, porque o susto é grande. É muito grande. O susto Até é muito encontrar, o susto é grande. Sim. Doutor Ângelo Moreno Sintra Fragelli, delegado da Polícia Civil, trazendo para a gente essas informações. Foi um prazer recebê-lo. Volte outras vezes com tantos outros assuntos, eu imagino, não? Na polícia não falta assunto. Então é isso, gente. Vamos falar mais e mais sobre segurança este ano aqui no nosso programa Pode Apostar, em várias áreas.